Olá, boa tarde a todos. Esse dia bonito que está hoje, né? Sol. E a boa novidade, o feriado vai ser assim também, ensolarado. Olha que coisa gostosa. Só vai mudar na segunda-feira. Bom, nós damos continuidade às nossas reflexões usando o livro Fonte Viva. E hoje é a lição de número 76, Fermento Espiritual. Essa lição parece simples, né? Mas ela é de extrema importância. Tanto é que o próprio Emmanuel, nesse livro, na lição 108, ele trata do mesmo assunto, é o mesmo versículo da carta de Paulo, e trata exatamente de uma outra forma, um pouco de fermento, chama a lição. Essa carta, ela foi tirada da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. E Paulo, nessa carta, né, essa epístola que ele enviou, Corinto foi uma das primeiras igrejas montadas, uma das primeiras comunidades do cristianismo, e que Paulo montou, e ele seguiu o caminho dele, mas ele mantinha contato, as pessoas tinham muitas dúvidas. Naquela época o evangelho era passado de forma oral, não tinha nada escrito, não tinha nada formulado. E a população da época era em pleno Império Romano, né? Os hebreus, os que não eram romanos eram hebreus ou eram gentios, era uma mistura de gregos, e eles tinham outros costumes. E o Evangelho veio trazer uma nova experiência, uma nova forma de se portar, de se comportar, toda a mensagem do Cristo é uma mensagem de amor, de como amar. E para isso, os modos que eles estavam habituados deveriam ser mudados. E nessa carta, no capítulo 5, 4, 5, 6, Paulo cuida disso. Ele dá exemplos de como as pessoas deveriam se transformar. E ele usa essa metáfora, né, essa coisa do fermento, né? Aliás, esse versículo é assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Imagine naquela época, 2000 anos atrás, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nem fósforo para acender o fogo, mas eles faziam o pão, e era uma coisa que todo mundo conhecia, era que um pouquinho do fermento era necessário para o pão crescer e ficar de uma maneira que fosse possível comer, porque senão só a massa, só a farinha e a água fazia uma coisa tão dura que era uma pedra. E naquela época também eles não tinham dentistas, ortodontistas, né? Então imagina a dificuldade que eles tinham. E o fermento era essencial, era crucial para a massa ser mastigável, para a massa ser comida. Então todo mundo, em todas as casas, tinha um fermento, e o fermento era guardado. E Paulo, mais para frente, ele explica e fala assim, que aquele fermento velho, que pouco atua na massa, né, que faz a massa crescer, não seja trocado por um fermento novo. Quer dizer, o que ele estava oferecendo aí? Ele estava dizendo assim, que as atitudes novas a serem adotadas pelos cristãos fariam com que a vida deles realmente fosse muito melhor. Essa é a nossa lição de hoje. E Paulo começa nos lembrando que ninguém vive só. Aliás, no livro dos Espíritos, a pergunta 766 diz assim: Deus fez o homem para viver em sociedade. É uma das leis de sociedade. Por que isso? Porque é através do outro que a gente consegue evoluir. Porque se nós formos ser sozinhos, solitários, separados, não vai adiantar nada. Nós não vamos ter que mudar a nossa atitude, nós não vamos ter que Não adianta, você está sozinho, você é você com você, é muito difícil. E nós estamos aqui justamente para evoluir, para seguirmos o nosso caminho, para melhorarmos a nossa existência e a existência daquele que está ao nosso lado.
Então é imprescindível que a gente tenha as outras pessoas perto da gente. E a lição de hoje, Paulo começa assim: nós influenciamos o próximo pelos nossos pensamentos, pelo nosso padrão vibratório. Só a maneira que a gente está pensando, isso aí passa para o outro. E da mesma forma que nós passamos, nós também recebemos do outro. Se nós ficarmos desatentos, se nós não prestarmos muita atenção, nós acabamos recebendo uma influência vibratória que é muito pesada, que nem sempre a gente dá conta. Por isso que uma receita de bolo, já vai aqui na primeira parte, é assim: sempre um sorriso no rosto quebra uma cara feia de quem está chegando. Vocês podem ter certeza disso. Quando a gente cumprimenta alguém sorrindo, quando a gente atende uma chamada de celular sorrindo, parece que a pessoa do outro lado já recebe aquilo e já quebra toda a energia negativa que ela possa vir trazer para a gente. Os nossos pensamentos emitem ondas mentais. Essas emissões de ondas vão afetar a pessoa que está ao nosso lado. Então, Emmanuel traz nessa lição que nós temos que ter muito cuidado, não só com as nossas atitudes, mas também com a forma como nós pensamos. Porque ele deixa claro: tudo que nós emitimos, nós também recebemos. Então, se nós tomarmos conta da nossa emissão, com certeza nós abriremos espaço para emissões positivas. É o que ele fala assim: nós influenciamos o próximo ou para o bem ou para o mal. Aí vale a primeira receita: sempre tenha um sorriso no rosto. E, se possível, sempre pensem numa coisa bonita. Sempre pensem numa coisa feliz. Parece que é muito difícil isso, não é? Mas não é tão difícil assim. Porque os nossos pensamentos se entrosam. Se eu chegar aqui e estiver deprimido, passar uma mensagem para vocês, vocês vão sair daqui pesados, chateados, tristes. Se eu chegar aqui, estiver feliz, passar uma mensagem alegre, com certeza nós todos sairemos daqui muito mais leves. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para pegar toda essa energia que o CRE nos fornece e para estarmos tranquilos, estarmos bem. É uma alegria estarmos aqui. Às vezes a gente encontra dificuldades enormes para chegarmos até aqui. Lógico, tem espíritos desencarnados que não querem que nós cheguemos aqui. Por quê? Porque a nossa influência, se nós estamos bem, nós estamos iluminados, nós não vamos dar espaço para essas pessoas que estão na erraticidade, que não estão procurando a evolução, que não estão evoluídos, chegarem perto da gente. Eles querem uma tristeza, eles querem uma escuridão, eles querem algum lugar onde eles se sintam em casa. Se nós estamos bem, se nós estamos pensando positivamente, nós afastamos de nós muita coisa. Além da gente mandar uma energia limpa, uma energia iluminada para todos aqueles que estão ao nosso lado. Os nossos modos e costumes influenciam também. Aliás, Paulo começa assim: primeiro as nossas palavras influenciam. Às vezes nós não damos conta, mas uma coisa que a gente fala, às vezes até sem querer, pode magoar muito uma pessoa. Pode mudar completamente, pode desencadear alguma coisa que a gente nem sabe por quê, que às vezes nem é a nossa intenção. Então nós tomamos um pouco de cuidado, né, um pouco de melindre, e principalmente sermos honestos, né? Porque quando a gente não é honesto com a pessoa também vai nos tratar de forma não honesta.
A sinceridade é uma coisa que vai e que vem, como as energias, como o pensamento, como a maneira de ser. Ele lembra que os nossos modos e costumes, né? O que é isso? Não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que a gente chega perto e a pessoa é tão educada que a gente se sente na obrigação de ser educado igual. A pessoa é tão carinhosa que a gente se sente na obrigação de ser carinhoso da mesma forma. Não sei se vocês perceberam isso. Esse é o grande fermento que Emmanuel nos convida, que Paulo convidou os coríntios a usarem. Faça a diferença. Seja essa pessoa que leva esse carinho para frente, esse amor, essa educação. Gente, ser educado não está fora de moda. Muito pelo contrário. Ser educado é um privilégio que nos faz sentir muito bem. Educação e alegria não faz mal para ninguém, nunca. Nossas atitudes e atos. Emmanuel, nas duas lições, na primeira lição, na de hoje, na 76, ele fala muito da parte vibracional, da parte energética das nossas atitudes. Na 108, ele já coloca mais um pouco das nossas atitudes físicas, de fato a gente fazer, de fato a gente mudar. Uma coisa que a minha turma do passe, a gente sempre tem, quando a gente termina, a gente pede para que nós possamos levar aos nossos lares, aos nossos familiares, tudo isso que o CRE nos dá. Toda essa energia, toda essa luz, que nós possamos ser a diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado. Isso é a coisa que adoraria contar para todos vocês. Que vocês façam a diferença na vida daquelas pessoas que estão ao seu lado. A gente pode facilitar um pouco, fazendo o evangelho no lar, levando esse clima, levando a espiritualidade para dentro de casa, mas as nossas atitudes podem mudar a vida de pessoas que a gente nem conheça, mas que estão no nosso caminho, que foram colocadas ali. É muito... Nada é sem querer. Tudo tem uma razão. Às vezes a gente encontra uma pessoa no elevador, que está lá com um problema, de repente um sorriso faz toda a diferença. E Emmanuel nos deixa as lições dentro da 106, que é assim: qual espécie de força projetamos naqueles que nos cercam? Isso é uma pergunta. Como nós estamos no nosso dia a dia? Eu acho que aqui eu não sou o único, eu acho que todos nós temos problemas, passamos por problemas. O Chico sempre deixou claro, Emmanuel, o Chico sempre deixou claro, tudo passa. Mas às vezes, naquele momento, nós estamos assim no ápice do problema. Aquilo está tirando sono da gente. E se nós deixarmos esse problema tomar conta da nossa vida, aí que ele vai demorar mais para passar ainda. Que ele vai criar perna, vai criar braço, ele vai criar um muro em volta da gente. Então, a primeira coisa, nós temos que cuidar do que nós estamos pensando. Esse controle não é fácil, mas ele tem uma dica que é muito tranquila. Quando tudo está dando errado, para e faz uma oração. Conversa com o Pai. Dá uma parada, respira. O Chico recomendava a água da paz. Você coloca um gole de água na boca e conta até 10. Daí você engole. Isso para quando a gente tem que dar uma resposta, às vezes não muito simpática, né? Mas serve também para quando a gente está pensando nos nossos problemas. Quando um problema está tomando conta da nossa cabeça, você parar e contar até 10, você já tirou ele um pouquinho. Quando você vê, você vai entrar
no seu dia a dia. Porque, como Emmanuel diz aqui, nós projetamos, nós damos força, nós damos energia. E ele continua: aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente em nossas ações. Tá, aqui entra na segunda parte da primeira lição, que também está na segunda lição. Nós temos a opção de escolhermos ou o bem ou o mal. A gente vai alimentar. Ou a gente alimenta o amor, a gente tenta ser amoroso, a gente tenta olhar o lado iluminado das coisas, ou nós vamos olhar o lado escuro. Tudo vai ser um problema, tudo vai ser uma dificuldade, tudo vai ser um peso. Ou tudo pode ser uma oportunidade, não é fácil, concordo com todos, não é nada fácil, é muito bonito, é fácil de falar, é lindo, está na nossa doutrina. Nós estamos num país, num mundo de provas e expiações, para melhorar, para expiar, para crescer. Gente, mas é difícil. Vamos combinar que é difícil, não é fácil. Mas a gente pode optar por ver a parte amorosa da coisa, por ver a parte positiva da coisa. Isso também é um exercício, que como musculação, se a gente fizer todo dia, isso aí vai crescer dentro da gente. E na 108, né, na segunda lição, hoje eu peguei uma lição dupla, né, aquele que não é guloso, entendeu? Não vem só aqui falar de uma, já fala de duas, mas esse livro tem as duas realmente. Ele diz assim: as forças que hoje se exteriorizam na nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Ah, tá. As forças que hoje se exteriorizam na nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. O que Emmanuel quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquilo que nós fizermos hoje, a maneira como nós nos comportamos hoje, nós vamos receber amanhã. É a lei do retorno. Não dá para plantar laranja, não dá para plantar limão e querer colher laranja. Os dois são cítricos, mas um é doce, o outro é azedo. Então, o que nós plantamos hoje, o que nós falamos hoje, provavelmente amanhã nós iremos escutar, nós receberemos de volta. Então nós temos que ter o dobro de cuidado nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas palavras. E, para terminar, como foi dito, né, nada melhor que uma boa receita. Já que nós estamos falando de fermento, Emmanuel começa assim: o fermento excita a massa toda. Por que ele usou essa coisa do fermento? Porque um pouquinho de fermento, não sei quem cozinha aqui, quem já fez bolo, receita de bolo assim, 3 ovos, meio quilo de farinha, não sei o que, e uma colher de fermento depois, no final. Não adianta colocar o fermento antes também, porque não dá certo. E esse fermento vai fazer a massa inteira crescer, o bolo ficar fofinho, assar direito e aí vai. Então a gente tem nas mãos uma receita que é linda, e eu queria compartilhar com vocês. Chama Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa é a nossa receita de hoje. Que a gente possa sair daqui e levar, com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser, um mundo melhor para aqueles que estão ao nosso lado. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos.